Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs, sou o Luiz Alfredo. Continuemos então com os nossos pronunciamentos retirados do Denzinger, que traz as citações dos romanos pontífices contra o aborto. Continuemos então com o grandioso Papa São João Paulo II, que na Evangelium Vitae, uma de suas encíclicas mais importantes do ano de 1995, condenou o aborto com uma fortíssima condenação. No número 57, 58 e também no número 62, nos números 4.990, 4.991 e 4.992 do Denzinger. Face ao progressivo enfraquecimento nas consciências e na sociedade da percepção da absoluta e grave ilicitude moral da eliminação direta de qualquer vida humana inocente, sobretudo no seu início e no seu termo, o magistério da Igreja intensificou as suas intervenções em defesa da sacralidade e inviolabilidade da vida humana. Ao magistério pontifício, particularmente insistente, sempre se uniu o magistério episcopal, com numerosos e amplos documentos doutrinais e pastorais, emanados quer pelas conferências episcopais, quer pelos bispos individualmente. Não faltou sequer forte e incisiva na sua brevidade a intervenção do Concílio Vaticano II. O que São João Paulo II está dizendo é que a Igreja, especialmente nas últimas décadas, e particularmente desde o século XIX, como nós estamos vendo, fez diversas intervenções com o Santo Ofício, com a doutrina da fé, com encíclicas, no Concílio Vaticano II, com as declarações das conferências episcopais. Portanto, a Igreja tem assumido a dianteira a favor da vida e contra o aborto. E nós, em nosso tempo, devemos lutar para que esta causa nefasta da descriminalização do aborto não prospere. Assim continuou o Papa. Portanto, com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e aos seus sucessores, em comunhão com os bispos da Igreja Católica, confirmamos que a morte direta e voluntária de um ser humano inocente é sempre gravemente imoral. Esta doutrina fundada naquela lei não escrita que todo homem pela luz da razão encontra no próprio coração é confirmada pela Sagrada Escritura, transmitida pela tradição da Igreja e ensinada pelo magistério ordinário e universal. A decisão deliberada de privar um ser humano inocente da sua vida é sempre má do ponto de vista moral e nunca pode ser lícita nem como fim, nem como meio para um fim bom. É de fato uma grave desobediência à lei moral, antes ao próprio Deus, autor e garante desta. Contradiz as virtudes fundamentais da justiça e da caridade. Portanto, o magistério quer reafirmar a própria lei de Deus, a lei natural, a Escritura e a tradição, a vontade expressa do próprio Deus, nos ensinam que o aborto ou qualquer outro meio de privar uma vida humana inocente, de pôr fim a uma vida humana inocente, como também no caso da eutanásia, constitui uma prática ilícita, imoral, pecado gravíssimo, homicídio e algo que ofende a Deus e a dignidade humana. Prossegue o Papa. Dentre todos os crimes que o homem pode realizar contra a vida, o aborto provocado apresenta características que o tornam particularmente grave e detestável. O Concílio Vaticano II define-o juntamente com o infanticídio crime nefando. Portanto, a Igreja não cessa de repetir: o aborto é um crime nefando, o aborto é um homicídio, o aborto é um atentado contra a vida, o aborto é uma eugenia, o aborto é algo condenável por Deus em todas as circunstâncias. E nós devemos nos unir aos papas, aos bispos, a toda a Igreja para, com a nossa voz, com a nossa vida, com as nossas orações, com a nossa fala, também reforçar
a condenação ao aborto e não permitir que ele seja descriminalizado em nosso país. Prossegue o Santo Padre, mas hoje a percepção da sua gravidade vai se obscurecendo progressivamente em muitas consciências. A aceitação do aborto na mentalidade, nos costumes e na própria lei é sinal eloquente de uma perigosíssima crise do sentido moral, o qual se torna cada vez mais incapaz de distinguir o bem do mal, mesmo quando está em jogo o direito fundamental à vida. Então percebamos que o motivo pelo qual o aborto está sendo discutido, a sua descriminalização, está sendo querida e requerida pelo STF e por outros, cuja racionalidade certamente deve ter se entorpecido. Isso mostra que estamos numa grande crise moral em que a vida humana já não tem mais valor, ou tem um valor relativo que pode ser negociado. A sociedade deixou o cristianismo e se rendeu ao utilitarismo, e a morte das pessoas se tornou mais útil do que a sua vida. Mas nós, católicos, jamais podemos aceitar esta prática desprezível, criminosa, hedionda, nefanda e com todos os pérfidos adjetivos que ela merece, porque é a mais diabólica de todas as coisas que podem ser cometidas contra a vida humana. E conclui então São João Paulo II, portanto, com a autoridade que Cristo conferiu ao bem-aventurado Pedro e aos seus sucessores, em comunhão com os bispos que de várias e repetidas formas condenaram o aborto e que na consulta referida anteriormente, apesar de dispersos pelo mundo, expressaram unânime consenso sobre esta doutrina, declaramos que o aborto, querido diretamente, como fim ou como meio, constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Tal doutrina está fundamentada sobre a lei natural, sobre a palavra de Deus escrita, é transmitida pela tradição da Igreja e ensinada pelo magistério ordinário e universal. Nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo poderá jamais tornar lícito um ato que é intrinsecamente ilícito, porque contrário à lei de Deus, inscrita no coração de cada homem e proclamada pela Igreja e reconhecível também pela própria razão. O Papa São João Paulo II praticamente fez uma declaração, uma definição dogmática, ex cátedra, condenando expressamente o aborto, querido e procurado, como algo que se fundamenta, essa condenação se fundamenta na lei natural, na Sagrada Escritura, na tradição, conforme o ensinamento de todos os papas, dos bispos pelo mundo inteiro. Portanto, o aborto está condenado pela Igreja. Se o aprovarmos, se nós somos coniventes com isso, se concordamos com isso, conforme o direito canônico, conforme o catecismo da Igreja Católica, estamos excomungados. Deixamos de fazer parte da Igreja, deixamos de estar em comunhão com Deus. E o Padre Pio diz que uma alma que está favorável ao aborto está, no momento, já condenada. Longe de nós estarmos condenados, mas defendamos com a Igreja, com o magistério, a vida e lutemos por ela para que as nossas crianças tenham o direito de nascer, de se tornarem filhos de Deus e de viverem conforme a dignidade de filhos de Deus. Deus abençoe você, paz e bem.